Você sai de casa para quê? Eu saio para tomar um café, eu saio para fazer atividade física e para trabalhar. O que me tira de casa é trabalho, praticamente, e lazer. Para ter acesso a todas as oportunidades que a cidade oferece, é preciso haver mobilidade urbana. Os deslocamentos são fundamentais para que as pessoas exerçam plenamente o direito ao trabalho, ao lazer, à educação. Não saia daí, a segunda aula da série Mobilidade Urbana está só começando. Marcos Fontoura vem estudando maneiras de solucionar os problemas de mobilidade urbana. Para o engenheiro, é fundamental que o poder público garanta a todos o acesso à cidade. Marcos, quando se fala de mobilidade urbana, o que significa ter acesso à cidade? Significa exatamente isso, acessar a cidade. E acessar a cidade é o quê? Acessar tudo que tem na cidade. Porque no nosso dia a dia a gente quer ou ir ao trabalho, ou ir ao lazer, ou ir para um médico, ou ir para estudar. Então, a cada momento nós temos uma necessidade. Então, acesso à cidade significa que é tudo aquilo que a cidade possui, da qual eu possa usufruir, que eu possa efetivamente utilizar. É isso. Quem mora nas regiões centrais da cidade geralmente tem mais acesso ao espaço urbano. Para refletir sobre essa questão, nós vamos conhecer agora o cotidiano de duas jovens de Belo Horizonte. Eu moro no centro da cidade, né? Trabalho também no centro, na Rua da Bahia. Esse deslocamento durante a semana eu faço ele a pé mesmo. Eu procuro morar aqui no centro justamente por isso, porque é um meio que eu encontrei assim, de estar mais perto de tudo que eu faço. Né? Todas as coisas acontecem no centro, a maioria dos eventos acontecem no centro, é tudo mais perto e tudo é mais acessível. Eu morei no bairro, na Pampulha, na região da Pampulha, no Dona Clara, e eu estudava na Raja Gabalho, eu fazia engenharia na Raja Gabalho. Então eu pegava um ônibus para vir para o centro para trabalhar e daqui do centro eu ia para a Raja Gabalho. Demorava em torno do centro para a Raja Gabalho, demorava em torno de 45 a até 1 hora para subir a Raja Gabalho. Eu moro no São João Batista e faço estágio e estudo tudo aqui no centro. Como o meu estágio é de manhã e minha faculdade é só à noite, não compensa eu voltar para casa e de casa voltar para o centro de novo. Porque o tempo que eu gastaria de chegar em casa eu já teria que voltar. Então eu perderia tempo para estudar, para fazer qualquer outra coisa. Para vir para o estágio, metade do meu itinerário eu vou de carro com uma amiga minha, depois eu pego o ônibus e venho para o centro, que gasta em torno de 40 minutos. Na volta eu gasto mais tempo, porque o ônibus demora mais, né? Dá mais volta e aí eu não tenho essa opção de fazer metade do meu itinerário de carro e outra de ônibus. Eu volto o tempo inteiro, eu pego o transporte coletivo. E nos finais de semana eu procuro ficar na minha região. Por quê? A questão da segurança. Os ônibus são mais demorados durante o final de semana. Então, para você ficar no ponto de ônibus sozinha, para você vir para o centro também já fica mais vazio, não tem essa locomoção de várias pessoas. Então, eu prefiro ficar mais na minha região. Na opinião do engenheiro, morar perto do centro pode facilitar o dia a dia de quem trabalha e estuda nessa área. Mas isso não garante que esses moradores terão acesso facilitado, por exemplo, a opções de lazer disponíveis em bairros mais afastados. Para o engenheiro, o mais importante é oferecer a toda a população uma rede diversificada de modos de transporte que se estenda por todo o espaço urbano. O ideal seria que nós fôssemos construindo uma cidade em que as pessoas tivessem o tempo inteiro várias opções de transporte. Porque a cada momento eu posso querer ir de uma forma. Quando eu tenho muita pressa e tenho disponibilidade de dinheiro, eu posso querer ir de carro. Se eu estou com tempo, eu posso pegar o ônibus. E se eu quiser fazer um exercício, eu vou de bicicleta ou vou a pé. Então o que a gente precisa é ter uma rede de transporte ou uma rede de modos de transporte que permita que todas as pessoas a cada momento vão fazendo as suas opções, o que não acontece hoje. É
fundamental que os diversos modos de transporte que integram essa rede sejam acessíveis. E para que isso aconteça, cada um deles deve atender a 3 condições: segurança, autonomia e conforto. Se ele não atender as 3 condições, ele não é acessível. Então, um sistema de transporte lotado, ele não é acessível. E mais do que isso, ele abre as portas para determinados comportamentos que são altamente, são comportamentos nefastos para nós mesmos. Um ônibus lotado, cheio de gente se encostando, abre espaço para que alguns homens que são abusadores vão se aproveitar daquela proximidade daquelas mulheres. Muitas vezes uma mulher nem saberá dizer se o homem está aproveitando dela ou se realmente está muito apertado e ele é que está sendo apertado também. Você falou de outros 2 itens aí necessários para a qualidade. Explora eles para a gente. Então falei de conforto, que é muito fácil da gente compreender, autonomia e segurança. Autonomia significa, quando eu pego um ônibus, a pessoa de cadeira de rodas pega um ônibus e que ela tem que... Cobrador, ao elevador! Aí o cobrador tem que sair da cadeira dele, ligar o elevador tem que abaixar. Isso não é autônomo. E se não é autônomo, não é acessível. Então os ônibus com elevador são ônibus adaptados, não são ônibus acessíveis. Essa é a primeira coisa que a gente precisa de ter isso muito em mente. O ideal seria, como acontece em Curitiba, que esse ônibus, ao encostar na plataforma, a rampa já abaixa automaticamente. E segurança? Ele tem que ser seguro, que é a coisa mais óbvia que tem. Eu não posso me acidentar, eu não posso me colocar em risco e, enfim, eu acho que é o que as pessoas mais conseguem entender, que é o da segurança. Quando alguém não sai de casa porque não tem dinheiro para pagar a tarifa, o acesso à cidade deixa de acontecer. A lei estabelece que o preço da passagem tem que ser baixo para que o transporte seja para todos. O que a gente vê, sempre viu no mundo inteiro, é que as pessoas de renda mais alta têm mais facilidades para se deslocar na cidade, têm mais acesso aos serviços, à participação política, ao acesso à cultura, etc. E as pessoas de renda mais baixa realizam menos deslocamentos e têm menos acesso à cidade como um todo. Muitas pessoas conseguem unicamente realizar deslocamento de casa para o trabalho, e algumas nem isso sequer conseguem. Quer dizer, a pessoa que está desempregada, às vezes, por falta de acesso ao transporte, ela não consegue emprego. Você democratizar o transporte é uma forma de você democratizar a cidade. O transporte público pode ser financiado de 2 formas: pelo dinheiro arrecadado com as tarifas pagas pelos usuários ou por meio de subsídios, valores repassados pelo setor público às empresas que prestam o serviço. O que a gente vê na prática é que as tarifas, elas pagam a totalidade dos serviços, principalmente dos serviços de ônibus, na maioria dos municípios. Em Belo Horizonte, por exemplo, é assim. A fuga de usuários de ônibus para o transporte particular costuma trazer problemas para o sistema. Como geralmente o transporte por ônibus é bancado exclusivamente pelo valor da tarifa, quando muitos passageiros deixam de usar o serviço, o preço da passagem tende a subir. Outro efeito recorrente da perda de passageiros é a diminuição do número de ônibus circulando, o que prejudica quem utiliza esse modo de transporte. Na minha opinião, a solução para esse problema é o subsídio. Você ter a garantia de um nível de serviço independentemente do volume de passageiros. Fala-se muito em tarifa zero, né? É uma discussão. Você acha que ela é possível de ser implementada? Sim, eu acho que sim. E como que seria essa implementação? Bom, seria o que me parece que deveria acontecer seria o início de um subsídio paulatino que começasse, né, abaixando a tarifa, e a partir de um momento a tarifa poderia ser gratuita para um grupo de pessoas ou para a totalidade da população. A juventude é uma fase marcada por descobertas e escolhas. Para esse segmento da população, circular pela cidade pode ser uma experiência repleta de aprendizados. Por isso, é tão importante garantir também aos jovens o direito de acessar o espaço urbano.
Este pesquisador estudou o cotidiano de alguns jovens de um projeto social de Belo Horizonte. O grupo transitava pelas ruas da cidade, produzindo jornais e programas de rádio e TV sobre o espaço urbano. À medida que eles vão circulando e percebendo que a cidade tem um universo de possibilidades, eles foram se apropriando, ao mesmo tempo intervindo. Então eles estavam ali produzindo conteúdo, né, sobre a cidade. Eles estavam ali para contar para a cidade que cidade era essa. Isso gerava uma série de oportunidades para esses jovens. Eles ficavam sabendo de eventos culturais, de eventos de lazer, de trabalhos, de cursos de formação, uma série de oportunidades que a cidade oferece, que até então eles desconheciam, porque eles estavam enguetados, né? Eles estavam naquela comunidade imediata deles. A circulação, o trânsito pelo espaço público gera aprendizagem, gera oportunidade para o presente e para o futuro. Mas para os jovens das camadas populares, a falta de dinheiro pode ser uma barreira. Pelas condições financeiras, eles acabam não podendo ir tão longe ou ir tantas vezes quanto gostariam, né, a lugares, a espaços culturais, de lazer ou até de circulação para buscar trabalho, enfim. Então esse é um limitador. Existem outros. Muitas vezes a família, por morarmos numa cidade grande, com uma série de questões, né, sociais e de violência, as famílias desencorajam os jovens a transitar. A cidade não pode parar. Nos domingos e feriados, o sistema de transporte público deve continuar funcionando. Só assim, todos podem aproveitar as opções de lazer que a cidade oferece. Localizado na região central da cidade, o Parque Municipal é um dos principais pontos turísticos de Belo Horizonte. Outra atração é a Feira de Artesanato. A cada domingo, cerca de 70 mil pessoas passam pelo local. O que tem na Feira Hippie que chama a atenção de tanta gente? Muita variedade, de tudo um pouco. Roupa, calçado, bijuteria, peça infantil, tudo. Sempre que tem visita em casa, eu sempre trago para a feira, que é excelente. Obtivemos uma dica da feira, por consequência vimos a entrada do parque, estamos aqui conhecendo e pelo jeito vai ter música, então é uma manhã de domingo perfeita, né? Quem vai ao Parque Municipal neste fim de semana pôde apreciar a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. No repertório, músicas do século XIX e que viraram trilhas sonoras de desenhos animados. Eu achei maravilhoso, eu acompanho a Sinfônica desde que eu era criança. Eu acho interessante também porque é uma oportunidade de difundir a cultura para as pessoas que não têm acesso, né? Infelizmente a música clássica, a música erudita não é muito divulgado, não é muito apreciado, então é uma oportunidade de outras pessoas terem acesso a essa cultura também, que é muito rica. Hoje, se você pegar uma família de pai, mãe e 3 crianças, são 5 passagens de ida, 5 passagens de volta, são 10 passagens. Isso é caríssimo para você garantir um deslocamento. Então, o que as pessoas acabam fazendo é buscando uma opção de lazer próxima à sua moradia, que ela não vai gastar a passagem, ou o que vem acontecendo muito é que muitas famílias estão comprando um carro mais velhinho, um carro de segunda mão, para poder sair de carro nos finais de semana. Sendo que você poderia retomar aquela alternativa que já houve em Belo Horizonte também na década de 1990, em que em alguns feriados a tarifa era 0. Nos domingos em que houve tarifa 0, foram 1.500.000 passageiros, ou seja, dobrou a quantidade de pessoas, o que deixa muito evidente que muita gente está efetivamente deixando de usar a rede de transporte, deixando de acessar a cidade, porque o preço está efetivamente muito alto. É uma política tarifária que tem que ser desenhada para dar o acesso ao lazer e fugir dessa prisão de que o transporte tem que ser concedido para quem vai trabalhar ou para quem vai estudar. É também para quem vai trabalhar e estudar, mas também é para quem vai ao lazer. Fique ligado na próxima aula da série Mobilidade Urbana. Nela você vai conhecer como funciona o sistema de transporte público de uma grande cidade.